Boa noite, meu nome é Leandro. Meu grupo vai falar sobre lucros cessantes. No caso, a perícia. De acordo com a norma brasileira da contabilidade, entende-se que, como a perícia contábil é o conjunto de procedimentos técnicos científicos destinado a levar a instâncias decisórias elementos de provas necessárias. Próximo slide, por favor. No caso, a perícia contábil deve ser tratada por um profissional qualificado, no caso, o perito, cuja opinião técnica seja considerável na elucidação de casos que exijam um julgamento específico da área. No caso, o perito contador possui várias definições, vou falar uma delas, tá? Ter conhecimento técnico da área contábil e ser registrado no Conselho Regional de Contabilidade. No caso, existem 4 espécies de perícia contábil. A primeira é a perícia judicial, que é quando é solicitada pelo Poder Judiciário. A perícia semijudicial é a perícia que atua em uma instância intermediária, no caso, pode ser, no caso, fora do Poder Judiciário. A perícia extrajudicial é aplicada em situações onde não é necessário a presença do Estado, tipo, através do Poder Judiciário. E a última, perícia arbitral. Ela busca solucionar desacordo entre as partes. Boa noite, meu nome é Maila e eu vou apresentar um caso sobre lucro cessante. A princípio, compreende-se todos os ganhos e rendas que eram certos e que foram frustrados por uma conduta de um terceiro, cometido por algum ato ilícito. Um exemplo é como no caso da empresa Alfa, onde ocorreu um acidente em uma rodovia, levando a empresa Beta a colidir na traseira do seu caminhão. Estando impossibilitado de trabalho, o caminhão da empresa Alfa, e com um atraso que gerou efetivo um prejuízo à empresa, durante esse período que o caminhão ficou parado, a empresa Alfa deixou de oferecer suas receitas. No presente caso, a empresa Beta não concordou com os valores estipulados pela empresa Alfa, no qual ela tinha pedido pelo conserto. Em razão de atender o que a empresa Alfa julga, os valores por uma característica que ela não impõe. Aí sim, a empresa Alfa reclama em juízo, né, entra com uma ação de lucro cessante para tentar receber desde o início do acidente até a data da entrega, que com um atraso, né? Sendo que a empresa Beta, ela se negou pelo valor da indenização, e a empresa Alfa, então, entrou com uma ação de lucro cessante para tentar oferir as suas receitas, o tempo que ficou sem receber. Próximo. Boa noite, eu sou o Hugo, eu vou falar um pouco do laudo. Após constatar que não havia impedimentos, o perito, no caso, o impedimento seria não exercer as suas atividades com imparcialidade ou interferência de algum terceiro, e sejam esses impedimentos legais ou técnicos. O laudo pericial são documentos escritos que devem registrar de forma bastante abrangente em seus anexos elementos de prova necessária para o juiz. Próximo slide, por favor. Na elaboração do laudo, o perito deve observar algumas características. O perito não pode omitir nenhum fato relevante no decorrer das suas pesquisas ou diligências, desde que seja relacionado ao objeto da perícia. O laudo é conduzido pelo perito, que adotará o padrão imposto por ele mesmo, padrão próprio. Só que ele tem que respeitar a estrutura prevista na norma técnica do perito. É preciso ter uma opinião forte e que responda a todos os quesitos e que não haja dúvidas das partes, até para que não haja manifestação contrária pela parte que pode se considerar prejudicada. Boa noite, meu nome é Sheila.
eu vou falar um pouco do que seria o lucro cessante. A reparação de lucros cessantes se refere aos danos materiais efetivos sofridos por alguém em função de culpa, omissão, negligência, dolo, imperícia de outrem. Para a caracterização do pleito, há necessidade de efetiva comprovação dos lucros cessantes. Não basta argumentar que existiram, deve-se prová-los. De acordo com o Código Civil Brasileiro, assim dispõe sobre a reparação de danos. Artigo 402. Salvo as exceções expressamente previstas em leis, as perdas e danos devidos ao credor abrangem, além do que efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. Artigo 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes, por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual. Temos ainda no artigo 404 as perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro. Serão pagas com atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogados, sem prejuízo da pena convencional. Parágrafo único do artigo 404. Provado que os juros da mora não cobrem os prejuízos e não havendo pena convencional, pode o juiz conceder ao credor indenização suplementar. Artigo 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial. Resumindo, perdas e danos abrangem o prejuízo efetivamente sofrido, chamado de dano emergente, e o que o prejudicado deixou de lucrar em razão, ou seja, os lucros cessantes. Boa noite, meu nome é Fernando. Eu vou falar um pouco sobre a apuração de haveres, que consiste em um procedimento societário contábil pelo qual avalia-se o patrimônio de uma sociedade, o ativo e o passivo, apurando-se o valor real e definindo-se, consequentemente, o valor da participação societária de cada sócio. No interesse de saber a situação econômica da empresa, até o momento que ocorreu o sinistro, observa-se que foram retiradas somente informações do caminhão. Foram analisadas uma demonstração do resultado da empresa Alfa, no qual direciona-se uma dinâmica e evidenciar o resultado líquido do período, conforme podemos ver e avaliar no quadro ao lado. Próximo, por favor. Percebe-se também na DR do caminhão, LS 1935, nos últimos 3 anos a receita da empresa a menor em 2011, decorre pela inatividade do caminhão nos meses do período do acidente, até a liberação do veículo, conforme também demonstrado ao lado o faturamento mensal deste caminhão. Próximo slide, por favor. Segundo relatos da empresa Alfa, nos primeiros meses do ano, a demanda é um pouco menor, devido à baixa procura de serviço decorrente do período de verão. Nota-se que o faturamento vem crescente, atingindo um auge nos meses de julho e agosto. Logo vai ocorrer um decréscimo, segundo a empresa, pelo fato de estar encerrando suas atividades no período. O faturamento não realizado pela empresa nos meses de 2011, que ocorreu sinistro, deixou uma média bem baixa dos anos anteriores, como podemos observar no quadro ao lado também. Próximo, por favor. Procede-se também o levantamento de informações e analisou o custo fixo total da empresa e o custo variável do caminhão, decorrente de 2011, conforme podemos observar esses valores ao lado também. Próximo, por favor. A apuração de haveres dos custos fixos representa os gastos que permanecem independentes de haver ou não a prestação de serviço de transporte de cargas. Se a atividade da empresa estiver inapta, ocorreram os gastos da mesma forma. Segundo a empresa Alfa, cada caminhão absorve 20% do total do custo fixo. No ano de 2011, cada caminhão absorveu um custo fixo de R$ 72.275,20. Por outro lado, os custos variáveis ocorrentes quando houve os transportes, e eles irão variar conforme a quilometragem percorrida pelo caminhão, sabendo que o caminhão Mercedes LS 1935
ficou 5 meses inativo, apurando um custo variável no montante de 98.204, decorrentes dos demais meses. É necessário o levantamento desses dados para dar continuidade ao trabalho. Na fase seguinte, para determinar o valor do lucro cessante, utilizou-se os conhecimentos técnicos e análise contábil das demonstrações, como prova pericial para o direcionamento do resultado, a fim de comprovar os fatos, utilizando-se as modalidades de exame e vistoria. Próximo, por favor. Bom, olá, eu me chamo Camila. Eu vou falar um pouco sobre o método utilizado para fazer o cálculo do lucro cessante. Como foi falado anteriormente, o juiz, depois de análise do caso, né, ele percebeu que precisaria de um perito contador para fazer o cálculo do lucro cessante referente aos meses em que teve o atraso da entrega da carroceria do caminhão da Alfa Transportes. No começo, o perito contador pensou em calcular desde o começo do ano, mas ele notou que o faturamento da Alfa Transportes era um faturamento sazonal. Que é isso? No começo do ano, a empresa Alfa Transportes tinha um faturamento menor, e então ele percebeu que não daria muito certo. E aí ele optou por fazer o cálculo no período onde a Alfa Transportes estava sem faturar mesmo. E aí o método que ele utilizou foi pegar dos últimos 3 anos, nos meses em que aconteceu, em que o caminhão ficou sem faturar, né? Ele pegou as receitas, encontrou então a média, com o valor da média, ele fez a DRE, e com a DRE, com a demonstração do resultado, né? Ele obteve o valor das despesas, porque mesmo a empresa Alfa Transportes não estando faturando, eles tinham as despesas com aluguel, com funcionários e com uma série de outras coisas. Calculou tudo, então ele chegou ao resultado de 121.608. Concluímos, então, que o saldo devedor, conforme o critério de desempenho de faturamento auferido pela empresa Alfa, que a indenização por ressarcimento de lucro cessante é no valor de 121.608. Bom, aqui nós podemos ver a importância da profissão do perito contador, pois através dos seus conhecimentos e as 2 empresas tiveram êxito. Mesmo que a empresa beta tenha que desembolsar uma quantia alta, ainda assim é menor do que a empresa alfa havia solicitado inicialmente. Essa quantia menor só foi possível graças ao trabalho do perito contador. Obrigada.